Vem cá, vem comigo. Você já parou para pensar quantas pessoas estão reclamando que o dinheiro não dá para nada? E você já parou para pensar o porquê que o dinheiro não está dando para nada? Tem três fatores que vêm fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais pobres. Eu vou explicar cada um deles para vocês e fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o que você deve fazer para sair desse problema que vem acontecendo com todos os brasileiros, porque nós estamos patinando, patinando, patinando e não estamos saindo do lugar. E isso por conta desses três fatores que eu vou falar para vocês. E são eles: inflação, taxa de juros e impostos. Filho Rico, olha só. O Brasil é um país que cobra uma das maiores taxas de impostos no mundo. Só que o retorno que nós temos, ele é muito aquém do que nós deveríamos ter. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas tem um indicador, ele é o índice de retorno do bem-estar da sociedade. Ele mede como que está sendo feito o retorno para as pessoas através do PIB e através do IDH. O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano e o PIB é Produto Interno Bruto. Eles fazem uns cálculos e eles identificaram o quê? Que o Brasil está há 14 anos consecutivos como o pior país que dá o retorno para a sociedade. Ou seja, o país venceu. Venceu no quê? Na miséria. Por quê? Diante de todos os países do mundo, o Brasil é o pior, eu vou repetir, é o pior país que dá o retorno para a sua sociedade. Então, filho rico, é o seguinte, você já parou para pensar que todo mundo no Brasil era para ter pelo menos o dobro do que tem hoje? Se você tem um carro de 10 mil, era para ter um de 20. Se você tem um de 100, era para ter um de 200. Se você tem uma casa de 100 mil, era para você ter uma casa de 200 mil reais. Então, filho rico, nós estamos nos prejudicando já faz um bom tempo, não é com a política de hoje. Quando eu falei do IRB para vocês, fazem 14 anos consecutivos que o brasileiro está sendo prejudicado. Há 14 anos consecutivos, o Brasil está em último lugar do ranking que distribui os impostos para a sua sociedade. E isso por quê? É lógico que acontecem alguns probleminhas no meio do caminho. Uma vez o Sannenberg falou que o Brasil desvia muito dinheiro, cerca de 70% de imposto que a gente paga é desviado, ou seja, o governo ele tá legalzão com a gente. Só que quando eu falo governo, eu não estou falando do governo atual, não estou falando do governo passado, estou falando do governo como uma forma geral. É o prefeito da sua cidade, é o vereador, não importa quem, estou falando de todos os políticos. Nesse caso, eles não estão nem aí para a sua vida, eles estão preocupados com o umbigo deles. Além desse problema gravíssimo que tem, o imposto é altíssimo, nós pagamos imposto de primeiro mundo e vivemos num país de terceiro mundo. O IDH, nós estamos aproximadamente na posição número 84. É muito ruim essa posição, é muito ruim, nós estamos muito abaixo. Para vocês terem uma ideia, os países de primeiro mundo que pagam imposto quase igual ao nosso, está lá entre os 10 primeiros. E nós estamos na posição número 84, é muito aquém. Outra coisa também gravíssima diz respeito à questão da inflação. A inflação corrói o bolso brasileiro. A taxa de juros prejudica também a geração de emprego, o crescimento do país. Eu vou explicar esses pontos todos para vocês no vídeo de hoje. Então, filho rico, você está ficando cada vez mais pobre sem perceber. Por quê? Vamos supor que você tem um aumento de 3% no ano e a inflação foi de 5%. Ou seja, você teve um prejuízo de 2% em relação à inflação. Fala assim, mas 2% não é nada. Olha só, de fato é um número pequenininho. Mas coloca 2% em 10 anos para ver quanto que vai ser o estrago para você no teu salário, na tua família e no teu bolso. Daria 20% em 10 anos. Agora imagine uma vida inteira. Quanto que isso aí não está estragando sua vida? E é lógico também que tem anos que é pior a inflação, tem anos que é melhor, mas vamos supor que seja em média aí 2% que você está ficando aquém da inflação. Filho rico, abra o seu olho que você está empobrecendo sem perceber. Teve uma fase da minha vida que eu achava que eu não estava evoluindo financeiramente por conta do salário que eu estava ganhando. Só que depois eu comecei a entender melhor as coisas, isso quando eu era adolescente, quando eu comecei a trabalhar. Comecei a entender que eram os impostos que a gente pagava, era tudo que a gente dava para o governo é o que estava nos atrapalhando. O preço da gasolina, tudo, a inflação prejudicava o nosso bolso de forma gravíssima. Para vocês terem uma ideia, em 1998, foi eu comecei a trabalhar registrado. Naquela época, sabe quanto que eu pagava de uma garrafa de refrigerante 600 ml de uma empresa da minha cidade? Eu pagava nada mais, nada menos do que 21 centavos. Naquela época o centavo tinha valor. 21 centavos. O salário mínimo a
R$ 130. Para a gente trazer para os dias de hoje, nós teremos que multiplicar o quê? Aquele salário de 130 por 12, nós chegaremos a 1.500 arredondando. O refrigerante, nós teremos que fazer o quê? Multiplicar ele por 12 também para trazer para os dias de hoje, que seria em torno de R$ 2,50. Sabe quanto que você paga por um refrigerante hoje de 600 ml? R$ 4. A garrafa você paga R$ 4 desse mesmo refrigerante. Ou seja, ele quase que dobrou o valor em relação ao que eu pagava no passado. Você deve estar pensando, mas subiu 1,50 a mais? Filho rico. Hoje era para todo mundo ganhar, ter um salário mínimo de R$ 2.500 mais ou menos. De R$ 2.500 a talvez até R$ 3.000. No passado, economistas falavam que nós tínhamos que ganhar o dobro. E de fato deveria ganhar o dobro em relação à inflação. Quanto mais imposto o governo cobra, pior para nós. Ele nos tira o nosso poder de compra. As pessoas deixam de consumir. Nós estamos sendo corroídos pelo bolso. Então você precisa ficar atento a tudo que está acontecendo em relação à inflação. Em relação à carga tributária no Brasil, nós estamos pagando aproximadamente 34% do PIB. É uma carga tributária altíssima. E o retorno que eles nos dão é muito aquém do que deveria. Frente a todas essas coisas que eu estou falando, você precisa tomar decisões sábias em relação ao seu dinheiro. Você precisa utilizar a educação financeira para você aprender a prosperar. Uma outra coisa também que vem acontecendo é em relação ao Pix. Com as mudanças que veio acontecendo, o governo começou a lastrar tudo em relação ao Pix. Então, a partir do momento que você passar de um determinado valor por mês durante o ano, você vai começar a pagar imposto de renda. Então, por exemplo, o pipoqueiro, aquela pessoa que vendia lanche no trailer, eles vão ter que pagar imposto de renda se eles passarem, por exemplo, de um determinado valor que o governo estabeleceu com o imposto de renda. E isso tudo atrelado ao Pix. Para utilizarmos o Pix, nós não estamos sendo cobrados impostos. Com relação à movimentação do Pix, o governo vai conseguir identificar suas movimentações financeiras. Com essas movimentações financeiras que você faz, ele vai ter informações para te cobrar mais imposto de renda ou para cobrar imposto de renda para aquelas pessoas que nunca pagaram, porque a renda não atingia aqueles valores. Com isso, você vai perder seu poder de compra, fazendo um ciclo perverso, gerando desemprego. Filho rico, tem muitas pessoas que não sabem o que é inflação. E inflação é o quê? Aumento generalizado do preço dos produtos. Eu falo que muitas pessoas não sabem porque colegas meus de trabalho já falaram algumas coisas em redes sociais que eu achei um absurdo. Na verdade, falaram asneira. Por quê? Uma vez eu escutei um professor falando que a inflação é quando o preço do arroz sobe. Não, gente. Quando um produto apenas sobe o preço, não significa que é inflação. Existem vários motivos, vários fatores que fazem com que um determinado produto suba de preço. Como, por exemplo, sazonalidade, clima, concorrência, entre outros fatores. Inflação é quando existe um aumento generalizado dos preços dos produtos, ou seja, quando todos os produtos sobem de preço, aí sim nós estamos falando de inflação. Caso contrário, não podemos falar que é inflação quando um único produto está subindo seu preço. Um outro ponto também é relacionado ao Banco Central. O Banco Central, ele eleva a taxa de juros para fazer com que as pessoas diminuam o seu consumo para segurar a inflação. Mas a partir do momento que o Banco Central faz esse tipo de ação, ele inibe com que os empresários façam investimentos. Porque um empresário, um usineiro que tem lá necessidade de comprar uma colheitadeira, ele vê que a taxa de juros aumentou, ele vai ter que desembolsar mais dinheiro para comprar aquela colheitadeira. Eles fazem os cálculos dele, dependendo não compensa comprar, então ele não investe na colheitadeira. Uma indústria quer expandir, gerar mais emprego por conta de taxa de juros, ele não faz isso. Então, a partir do momento que o Banco Central eleva a taxa de juros, você perde o seu poder de compra. Por quê? Você fica inibido em querer comprar. Nesse caso, você vai fazer o quê? Você não consome, você não consumindo, as pessoas deixam de vender, as empresas deixam de vender, e essas empresas, essas pessoas que são autônomas, vão ter que mandar alguém embora. Essas empresas vão precisar mandar pessoas embora. Isso tudo acaba prejudicando a geração de emprego, consequentemente, o país não cresce. Então, filho rico, se você quer fazer com que um país não cresça, é simples. Aumente a taxa de juros. Só que, em contrapartida, o Banco Central faz isso para controlar a inflação. Só que é uma medida errada, uma medida equivocada. Então, o governo deveria agir de outra forma para baixar a taxa de juros e não aumentar a taxa de juros, para fazer com que a economia cresça. Então, o que deveria ser feito? Ao invés de aumentar a taxa de juros, eles deveriam abaixar ela para estimular mais o consumo. Só que se eles fizerem isso, a inflação sobe ainda mais.
Só que existem outros meios que eles poderiam utilizar para combater a inflação. E eles não fazem, eles preferem fazer o quê? Cobrar imposto. Então, a partir do momento que o governo começa a cobrar muito imposto de você, você perde seu poder de compra e as empresas deixam de vender, deixando de vender, elas mandam pessoas embora e vira um ciclo perverso que prejudica todos os brasileiros. Eu vou te ensinar uma fórmula aqui, caso você queira fazer com que as pessoas regridam na vida. E é simples. A fórmula é composta por inflação, taxa de juros e impostos. É igual bolso vazio. Então, se você quer deixar o bolso das pessoas vazio, é só aumentar os impostos, vai elevar a inflação, vai prejudicar a geração de emprego. E você vai ficar com o seu bolso vazio. Filho rico, além de acontecer esses problemas com relação às ações, à administração pública, influenciando inflação, taxa de juros e os impostos, o brasileiro também toma decisões erradas. E essas decisões acabam prejudicando ainda mais o seu bolso, fazendo com que você não prospere, fazendo com que você fica patinando no mesmo lugar e não evolua. Então, olha só, tem muitas pessoas que não têm controle financeiro, gastam de forma demasiada, compram por impulso, não realizam nenhum tipo de investimento, não procuram estudar, não procuram empreender, não procuram fazer nada. Eles têm um empreguinho delas e acham que ali está bom. E tudo que vem acontecendo não está deixando as pessoas prosperarem. E para você prosperar, o único caminho frente a tudo que vem acontecendo em relação ao governo é você procurar estudar e conhecer cada vez mais sobre a educação financeira, porque caso contrário, você não vai prosperar na vida, filho rico. Para você prosperar na vida, você precisa aprender sobre a educação financeira. Vai ser o único caminho que você vai conseguir achar, identificar e percorrer para poder crescer. Caso contrário, você não vai prosperar financeiramente. Você vai ficar nessa vida que você tem a vida inteira. E quando você chegar na aposentadoria, você vai se prejudicar ainda mais, porque vai vir o quê? Vai vir a velhice, a saúde vai embora, vem remédio, vem cuidados, vem problemas gravíssimos que você pode sofrer. Se você não se preparar para o futuro, a situação que você vive hoje, você vai levando com a barriga até a aposentadoria. Aposentou, é ladeira abaixo em relação à situação financeira. Além desses problemas que eu falei para vocês, as pessoas gastam demais com cartão de crédito, gastam demais por impulso e também não tem nenhum fundo de reserva. Muitos especialistas falam de fundo de emergência, mas o fundo de emergência, pensando na lei da atração, é erradíssimo você falar fundo de emergência. Você precisa falar fundo de reserva, para você ter um dinheiro, para quando tiver uma necessidade, você utilizar. A partir do momento que você usa o termo fundo de emergência, você estará pensando em problema. E nesse caso, pensando na lei da atração, você vai atrair o que você está pensando. Então, quanto mais problema você pensar, mais você vai atrair. Então, se você guardar um dinheiro, por exemplo, para o caso de você ficar desempregado, o que a lei da atração vai fazer com você? Vai fazer com que você conquiste o seu objetivo, que era o quê? Ficar desempregado. Porque você está guardando dinheiro para ficar desempregado, horas, você vai ficar desempregado. Então, você tem que guardar um dinheiro pensando num fundo de reserva, para que quando você tiver uma necessidade, você utilize esse fundo. E não um fundo de emergência que você só pensa em problema para atrair problema para a sua vida. Filho rico, e uma solução para isso tudo é o quê? É a educação financeira. Através da educação financeira, você vai saber controlar melhor seus gastos, você vai pensar mais ao invés de comprar por impulso, você vai guardar dinheiro, você não vai fazer dívidas, você não vai pagar juros altíssimos com cartão de crédito, você não vai fazer financiamentos errados, porque se você faz financiamento sem estar pensando em dívida de alavancagem, que eu já falei em outros vídeos já, procura no canal aqui que tem um vídeo que eu falo sobre dívida de alavancagem. Se você não faz empréstimo pensando em dívida de alavancagem, você só vai enriquecer, sabe quem? Os banqueiros. Os banqueiros, ó, vivem dando gargalhadas da cara do brasileiro, porque o brasileiro, desculpa o que eu falar, o brasileiro é burro, só faz cagada. E eu falo também porque eu já fui, mas hoje estou mudando minha mentalidade. No passado eu não tive o conhecimento que eu tenho hoje, ninguém me ensinou nada, eu fui aprendendo com a raça, fui aprendendo através das aulas que eu dei, porque sobre educação financeira, ninguém nem em faculdade falava nada a respeito disso. Então você precisa fazer o quê? Você precisa estudar sobre educação financeira para aprender a prosperar, cortar gastos à toa, investir seu dinheiro para ter liberdade financeira. Filho rico,
E a partir do momento que você começa a investir, você começa a ter liberdade financeira. Por quê? Porque você vai ter uma renda extra. Já pensou você ter uma renda de R$ 1.000 a mais por mês? R$ 2.000 a mais por mês? 5.000 a mais por mês? 10.000 a mais por mês? Filho rico, pensa no seu futuro. A aposentadoria é incerta. O governo não quer que você aposente. E com todas as pessoas que eu converso que são aposentadas, ó, só se lascou. Então abra seu olho enquanto é tempo. Filho rico, e você está pegando o jogo? Se estiver pegando o jogo, você está pegando ouro. Um problema sério que nós estamos vivendo é o quê? O IRBS que eu falei para vocês, os impostos que são cobrados, a questão da taxa de juros e a questão da inflação. Além disso, temos o quê? Temos a parcela de culpa do brasileiro, porque ele não sabe administrar seu dinheiro. Então, temos 5 fatores aí que eles estão prejudicando o andamento do brasileiro. Pensando nessas questões, eu daria uns 40% de peso para a inflação, para a taxa de juros, para os impostos e para essas questões do índice de desenvolvimento humano, que está ligado com todas as outras 3 coisas, e daria 60% para a administração que você realiza com o seu dinheiro. Filho rico, boa parte dos seus problemas pode ser resolvido com quem? Com você. Através do quê? Da educação financeira. Então, estude sobre educação financeira. Procure aprender sobre educação financeira. Prospere. Eu já sofri muito por não saber sobre isso. E hoje eu não estou errando mais. Eu quero também que vocês cresçam. Eu quero que meu filho cresça. Eu quero que as pessoas prosperem. Filho rico, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aquela força pra gente. Que quanto mais pessoas aprenderem sobre educação financeira, todos prosperam, todos evoluem. Filho rico, é o seguinte: você não consegue controlar as ações do governo. O meu conselho é esse. Você não consegue controlar as ações do governo, mas você consegue controlar as suas ações em relação ao dinheiro que você ganha. Então, se você quer mudar de vida, não fica jogando a culpa no governo, não, porque ele age do jeito que ele age, não é de hoje. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Quem tem que mudar os hábitos é você, porque se a população não acorda para o que anda acontecendo, você, pelo menos que está assistindo esse vídeo, precisa acordar para a sua vida, para mudar a sua realidade. Então faça isso por você, pelos seus filhos, pela sua família. Filho rico, torço para que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje é esse. Ensine os filhos às crianças e adolescentes. Vamos se inscrever no canal. Quanto mais vídeos vocês assistirem, melhor para vocês, que vocês adquirem mais conhecimento. Assistam outros canais também, Thiago Negro, Primo Pobre, não tem problema. Quanto mais vídeos você assistir, melhor ainda. Se não quiser assistir os meus, não assista. Assista de outros, mas prospera, gente. Aprenda, cresça. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.